Vou ensinar vocês uma farofa com polpa de coco, farinha de mandioca, azeite de dendê, azeite de oliva e vou dar uma pitada aqui, uma pegada bem árabe, chama-se 7 especiarias árabes, tá? Ela tem um pouquinho de pimenta e tem tudo a ver com a questão dos árabes aqui no Brasil, mouro, né? A influência do calor, né? Originário lá no norte e no nordeste, onde a gente usa as especiarias e a pimenta, inclusive, para poder suportar as altas temperaturas, né? Através dessa forma da comida mais condimentada, eu dou uma espécie de regulada no meu sistema de refrigeração humano, tá? Eu aumento a minha temperatura interna e o organismo consegue trabalhar melhor as altas temperaturas que a gente tem no deserto, tem no norte, tem no nordeste e tem tudo a ver nessa integração, né, que houve durante o Brasil desde o seu descobrimento em relação ao mundo árabe. Vamos então para a operação da nossa farofa. Frigideira quente, sei que muita gente faz, eu adoro farofa com manteiga, mas aqui eu vou inovar um pouco para abrir também a mente da gente. Eu vou iniciar com um generoso risco de azeite de oliva, tá? Vou dar uma pitada de azeite de dendê. E aqui nessa mistura de gorduras, né, a gente vai iniciar tostando a polpa do coco. Ah, esse laranja aqui, típico do dendê. E aqui eu vou usar o que eu estava falando agora há pouco, tá? A gente vai começar a dar uma perfumada nesse coco, nessas 7 especiarias, tá? Ela é bem aromática, ela tem coentro, ela tem camil, cominho, ela tem louro, ela tem pimenta da Jamaica, ela tem canela, ela tem noz moscada, tá? São 7 especiarias. Então aqui a gente vai, ó, até que ela comece a ficar mais douradinha. Vamos dar mais uma virada. Vamos tornar mais aromática. E agora, já fiz esse fundo aqui, ó, tá? Já tá essa mistura de sabor, ela já tá fazendo o poelete, essa fritura rasinha, né? Já tá ficando mais crocante. Então eu vou adicionar mais ou menos metade da farinha, metade do volume da polpa de coco fresca, processada, com farinha de mandioca. Tá? Essa farinha de mandioca é uma farinha de mandioca bem típica aqui, mais do Rio Grande do Sul. Se a gente estivesse usando a farinha de mandioca de Santa Catarina, vocês vão ver que ela é bem mais, ela tem uma moagem mais fina, ela fica uma coelhinha, assim, ela quase é uma maisena, tá? Mas pode ser usada qualquer uma delas. E aqui então a gente vai até que a farofa, né, a mandioca, fique mais dourada e mais crocante, tá? Vamos fazer assim um meio termo entre uma farofa de Natal e uma farofa d'água, tá? Ela vai ser uma farofa mais úmida, porque daí ela, o que ela vai ser? Ela também vai ser uma esponja que vai absorver todos esses sabores desse caldo que vem na moqueca e ela vai ajudar puxando aquilo ali. Vai ficar uma textura mais úmida, onde vai ter muita intensidade de sabor junto com o coco, junto com o dendê, junto com as 7 especiarias árabes, tá? Ó. Alguns diriam na corrida de um serviço sem saber o que é farofa com ovo, né? Lembra realmente farofa com ovo. São Paulo é uma cidade que usa muito farofa com ovo. Pratos mais antigos, né? Mas hoje a gente não vê muito. Eu adoro farinha e farofa. Quando eu era criança, e eu tinha hábito da minha massa vermelha que faziam lá em casa, né? Eu não cozinhava ainda. Comecei a cozinhar com 9 anos de idade, mas
eu sempre comi bem. E aí eu devia ter uns 7 anos. Se na minha massa vermelha, né, seja fosse espaguete, fettuccine, enfim, que fosse servido ao sugo, eu queria farofa. Então a cozinheira já sabia que quando eu ia fazer a massa vermelha, que mandava essa farofa para mim. Aí há uns 5, 6 anos atrás, eu acho, eu fui à Itália e pedi um prato. No Vêneto, pedi um prato de massa vermelha, né? E para minha surpresa, os italianos exatamente fizeram uma farofa de um pão típico de lá e colocaram em cima. Então eu já estava ajantado, com 7 anos de idade. Tá? Pronto a nossa farofa, tá fumegando, ó, ficou mais fresquinha, mais seca. O aroma dela tá hiper bom. Tá? E não necessariamente precisa comer só com a moqueca, né? Vocês podem usar a criatividade de vocês e colocar isso aqui em vários lugares. Né? Não só com frutos do mar, pode servir com carne, enfim. Uma dica, na farofa normal de casa, de Natal, vou dizer assim, que é a mais comum, né? A manteiga, a farinha de mandioca, a gente tem que estar mexendo constantemente porque a parte de baixo é que vai começar a queimar mais, durar mais rápido, tá? Tem muita gente que coloca ela e espera que ela toda... Não, eu preciso ir mexendo. À medida que eu vou mexendo, ela vai se dourando por inteiro, tá? A parte mais dourada começa a se misturar na parte menos dourada, ela também leva calor para aquele pedacinho de mandioca e todas elas ficam douradinhas, tá? Então, ó. Nossa farofa de coco com 7 especiarias, tá?